Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida, para que você busque mais conhecer a palavra do Senhor, para que você venha evoluir, desenvolver o seu conhecimento da palavra de Deus, que com certeza isso vai abençoar todas as áreas da sua vida. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão baseada em 2 versículos. O primeiro se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 4, o versículo 23. Na minha tradução diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras Bíblias, em outras traduções, esse texto está escrito mais ou menos assim: cuidado com o que você pensa, ou cuidado com os seus pensamentos, porque eles guiarão a sua vida. Eles conduzirão os seus caminhos. Então aqui na minha tradução fala de guardar o coração. Em outras traduções a mensagem ela fala cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é guiada pelos seus pensamentos. Antes da gente chegar no próximo versículo, eu quero falar um pouco a respeito desse texto. Apesar dessas traduções um pouco diferentes, mas a gente consegue entender que a Bíblia ela tem em alguns textos ela nos traz essa ideia de que o coração ele não é apenas, entre aspas, né, o lugar como nós estamos acostumados aqui no mundo, né, de associar coração a sentimentos, né, aquele amor romântico. Mas a Bíblia ela trata o coração de uma maneira muito mais séria, muito mais complexa, né? Coração, alma, mente, ali aquela junção de algo mais profundo. Não é algo simplesmente que remete a sentimento, a romance, como no mundo é tão costumeiro associar o coração. É algo mais complexo, é mais profundo. E é muito importante a gente compreender que as nossas ações, elas não começam nos nossos dedos, elas não começam na nossa língua. As nossas ações, elas começam na nossa mente. Elas começam no pensamento que nós desenvolvemos. Até nós chegarmos a executar aquele pensamento, é um processo que pode durar segundos e às vezes pode durar anos. Eu mesma tenho coisas que hoje eu tenho desenvolvido que eu comecei a pensar nessa ideia anos atrás. E eu só fui desenvolver anos depois. E existem coisas que você pensa em fazer e segundos depois você está fazendo. Como que eu acabei de fazer agora, de colocar a mão na cabeça. Então você pensa, eu vou coçar o nariz, eu vou passar a mão na testa. Você acabou de pensar, segundos depois você já está executando aquela função, né? A sua mente, o seu cérebro, ele te deu, no caso do seu cérebro, a sua mente, ela te deu aquele comando de você coçar o pé, de você alisar a perna, de você passar a mão no cabelo, de você pegar uma caneta. Então o último passo é você executar aquela função. O nosso corpo obedece às ordens que o nosso cérebro nos manda. E tudo começa na nossa mente. Um projeto que você vai fazer, uma receita culinária que você vai executar, tudo começa na nossa mente, inclusive os pecados, os erros que a gente comete, como por exemplo, um roubo, um adultério, um assassinato. O segundo versículo que eu trago, que tem muito a ver com o que nós estamos falando agora, está no livro de Mateus. Estava marcado aqui, mas acabou saindo da página. Livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 28, está escrito o seguinte: Jesus falando: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Só de olhar com mais intenções, com malícia, no coração já cometeu o pecado. No coração ele já concebeu aquele pecado.
Aí a pessoa pode querer questionar, mas eu nem toquei naquela mulher ou naquele homem, eu nem encostei. Para falar a verdade, eu nem falei, eu nem conversei, eu nem cheguei perto. Eu só pensei. Achei atraente, me chamou a atenção, eu só pensei. Eu nem encostei um dedo. Não precisa encostar um dedo. Não é necessário encostar as mãos. É suficiente que na sua mente você tenha desejado, você tenha pensado, você tenha imaginado, você tenha suposto como seria se relacionar com aquela pessoa. Jesus está nos mostrando que o ato, o efeito de concretizar uma demanda, uma tarefa, uma ação, isso não começa nas nossas mãos ou na nossa boca, aquilo que a gente vai falar, isso termina nas nossas mãos. Isso começa na nossa mente. É algo muito mais complexo. Porque é muito comum e é compreensível que o ser humano diga assim: ah, mas se eu não peguei aquele celular, eu não roubei. Se eu não beijei aquela pessoa casada, eu não adulterei. Se eu não enfiei uma faca naquela pessoa que eu não gosto, eu não matei. Mas só de você pensar em fazer o mal para aquela pessoa, ou só de você alimentar um pensamento de ódio contra a vida daquela pessoa, você já está matando aquela pessoa dentro de você. Só de você se imaginar tendo algo com aquela pessoa que é casada, você já adulterou com aquela pessoa. Só de você imaginar pegar aquele telefone que ficou em cima do balcão, você já cometeu aquele crime de furto. Então Jesus está nos mostrando que o nosso corpo ele só executa, ele só finaliza a obra. Ela começa, ela é enraizada, articulada, arquitetada, desenvolvida, fomentada na nossa mente e no nosso coração, que é uma junção. Por isso que Jesus vai falar aqui nessa tradução, sobretudo, ou seja, de todas as coisas, o mais importante que nós devemos guardar é o nosso coração. E essa tradução ela nos diz guardar o coração, porque dele, do coração, é que procedem, é que vêm as fontes da vida. Então veja que quando a gente guarda coisas boas no nosso coração, nós estamos preservando vida, nós estamos mantendo aquelas fontes de vida limpas, aquelas fontes purificadas, aquelas fontes potáveis, saudáveis. Agora, quando nós guardamos dentro de nós ódio, vingança ou sentimentos mesquinhos, ou como nós acabamos aqui de exemplificar, desejos que são proibidos, porque você não pode desejar uma pessoa que já é casada. E ainda que ela seja solteira e você também, até nisso você tem que ter cuidado, quais os tipos de pensamento que você vai ter. Porque tudo bem, você é solteiro, aquela pessoa é solteira, talvez vocês estejam tendo interesse um pelo outro, mas até aí precisa segurar a onda, controlar a mente, para que você não venha de uma maneira precipitada a começar a desenvolver pensamentos por aquela pessoa que não condizem com o estado atual de vocês, que são duas pessoas solteiras. Vocês ainda não firmaram o compromisso, vocês ainda não se casaram, vocês não têm nenhum tipo de matrimônio diante de Deus. Então, determinados pensamentos que seriam aceitáveis você ter do seu marido, da sua esposa, já não são aceitáveis de você manter aquele pensamento, se não é uma pessoa que tenha, de fato, um relacionamento matrimonial aceito por Deus com você. Então, até nisso nós precisamos ter cuidado. Não apenas o pensamento com aquela pessoa que é casada. Você está pensando numa pessoa que é casada e você é solteiro, está errado. Ou você é casado, mas está pensando lá numa pessoa que é solteira, está errado.
Até mesmo você que é casado está pensando em outra pessoa que também é casado. Tá errado, eu acho que 2 vezes. E você que é solteiro tá pensando em outra pessoa solteira, mas também tá com os pensamentos já acelerados. Então vamos com calma. Então tudo isso é muito importante da gente entender que a nossa mente ela é o grande governador do nosso corpo. É o grande governante do nosso corpo, é o grande rei do nosso corpo. A nossa mente, ela, ou rainha no caso, a nossa mente é a grande rainha do nosso corpo. A nossa mente é aquela que nos impulsiona, é aquela que nos instiga, é aquela que nos faz vislumbrar alguma coisa. Pode ser que eu faça isso. Achei interessante, vou experimentar, vou fazer. Quero ver como é. A nossa mente, se a gente consegue alinhar a nossa mente, direcionar a nossa mente para aquilo que pode nos alçar, para aquilo que pode nos capacitar, nos fazer prosperar, evoluir, ter vitórias, conquistas, nós temos uma grande aliada a nosso favor. Quando nós conseguimos usar a nossa mente, o poder que a mente, porque a mente ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Se nós conseguimos usar a nossa mente a nosso favor, a potencializar as nossas virtudes, as nossas competências, a estudar, a trabalhar, a desenvolver, criar, inovar, né? Desenvolver coisas que não existem daquela maneira, porque é muito difícil o ser humano criar algo do zero que alguém no mundo nunca já tenha pensado antes em fazer aquilo, né? Nós estamos, a própria Bíblia fala que não existe nada novo, né? A gente vai repetindo aquilo que alguém antes fez. Mas a gente consegue adaptar, a gente consegue dar uma nova roupagem, a gente consegue fazer de uma maneira que fique algo mais exclusivo dentro de algo que de repente já existe. Então a nossa mente ela é muito capaz disso. A mente do ser humano ela é assim é um elemento que Deus nos deu que se nós soubermos usar, de fato, é assim algo extraordinário. Extraordinário. Mas, infelizmente, a maioria de nós, e para não falar que todos nós, para não generalizar, a maioria das vezes a gente usa a nossa mente de uma maneira tão desfavorável a nós mesmos, né? De uma maneira tão sabotadora, né? E isso é até normal, porque quando você tem em suas mãos uma arma tão potente, tão capaz, sabe? É um item tão complexo, ele tem tantas funções, ele tem tantas habilidades, tem tantos botões, ela tem tantas possibilidades que a gente realmente precisa de um tempo para aprender a usar da maneira certa, descobrir quais são as funções, para que serve isso, para que serve aquilo, aonde eu posso usar essa função, em que demanda na minha vida que eu posso aperfeiçoar usando essa parte da minha mente. Então é compreensível que o ser humano ainda, depois de todo esse tempo de criação, ele ainda tenha dificuldade de desenvolver as habilidades da sua mente, até porque foi ao longo do desenvolvimento da humanidade que nós fomos aprendendo e descobrindo o que existe na nossa mente, as capacidades da nossa mente, o que nós conseguimos fazer através da nossa mente. Então foi com o tempo que nós fomos aprendendo. Então é totalmente compreensível que nós ainda não saibamos adestrar a nossa mente, a treinar a nossa mente de uma maneira positiva para nós mesmos. É totalmente compreensível. Mas nós precisamos, cada um precisa o quanto antes começar a treinar a sua mente, começar a desenvolver a sua mente e conseguir alinhar isso, né, para fazer o melhor para si mesmo e o melhor para os outros. Jesus ele traz aqui nesse versículo uma mensagem
que ela é uma mensagem forte, ela é uma mensagem dura, mas ela é uma mensagem necessária, como toda a palavra de Deus. E ela é uma mensagem muito didática, como toda a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. E ela é muito necessária no sentido da gente entender e da gente sair daquela posição de, eu sou vítima da ignorância, eu não sabia que isso era errado. Porque a partir do momento que você não sabe que algo é errado, você é vítima da ignorância, né? Eu não sabia que era errado, eu fiz, então eu não tenho culpa. Mas isso não tira, isso não ausenta, isso não exime o fato de que você é responsável por aquilo. Então, quando Deus ele nos abre os olhos, ele nos traz a clareza das coisas, ele nos traz ao alcance a verdade dos fatos, ele está nos possibilitando de nós não sermos mais vítimas da ignorância e, ao mesmo tempo que nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós buscamos meios de evitar determinadas situações. Então, quando Jesus fala que só de pensar em uma mulher com uma má intenção, só de olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já cometeu um adultério no seu coração, só de pensar, só de imaginar. Você vê uma pessoa que te atraiu, né, a sua aparência física, nossa, que bonita, que interessante, e o teu pensamento já te levou para um lugar que não era para você estar ali, né? Um pensamento já de malícia, um pensamento já depravado, um pensamento impuro. Jesus está falando, ali você já pecou. Mas eu nem botei a mão. Mas ali, no pensamento, você já pecou. Então, olha como a nossa mente, ela é tão poderosa, ela é tão criativa, a nossa mente é muito criativa. Né? Eu tenho apercebido com o passar do tempo que grande parte das coisas que nós achamos que vivemos, na verdade, foi tudo criação da nossa mente. Quantas vezes a gente passa anos num relacionamento com alguém e depois que acaba, que a gente se afasta da pessoa e a gente começa a refletir, a gente vê que grande parte daquele relacionamento que a gente achou que tinha vivido, na verdade, foi tudo a nossa mente que criou. Aquilo nunca foi verdade. E isso é um baque, é um choque, né? Porque você vê que grande parte da sua vida foi uma mentira, foi uma ilusão, foi uma confusão. A sua mente criou algo que para você foi algo conveniente, você embarcou naquilo. Porque não necessariamente a minha mente vai criar algo para me sabotar. É função da nossa mente criar. Uma das funções da mente do ser humano é a criação. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor é criador. Nós somos criaturas que fomos criados por Ele, mas Deus também nos dá a capacidade de criar. Olha quantas coisas o ser humano criou. O próprio nome dos animais, da natureza, quem criou foi o homem. Porque Deus designou a Adão que ele iria nomear as coisas. Então, uma das funções da mente humana é a criação. Ela vai criar mesmo que nós não estejamos estimulando. A sua mente está criando enquanto você está dormindo. A sua mente está criando enquanto você está distraído comendo um pão. A sua mente está criando enquanto você está tomando banho. Então, isso é uma função dela. Mesmo, por exemplo, o seu pulmão, ele está trabalhando, mesmo que você esteja estimulando ele. Você está respirando, seu coração está batendo. A mente é a mesma coisa. A mente está criando mesmo quando você não está estimulando que ela crie. Aí o que nós fazemos? Nós direcionamos, nós intensificamos, nós intencionalizamos, melhor dizendo. Colocamos intenção naquilo. Já que ela está criando e ela vai criar eu querendo ou não, então ela vai criar aquilo que eu quero, aquilo que vai ser bom para mim. Aí a gente dá uma intenção para a nossa mente. Ela vai criar aquilo que é favorável a nós. Porque senão ela vai criar travei. Dependendo do que ela for criar, não vai ser algo bom pra gente.
né? Vai ser uma autossabotagem. É o exemplo muito normal que eu acabei de dar. Você se relaciona com alguém durante um tempo, você realmente acredita que você viveu aquilo, e quando você para perceber, pô, aquilo ali na verdade nunca existiu de fato. Não era daquele jeito. É muito comum a tua mente idealiza na outra pessoa aquilo que ela nunca foi. Aí você pensa, nossa, fulano mudou. Não, ele nunca foi aquilo. Na tua mente criou aquilo, para você foi algo que te agradou e você embarcou naquilo. Então nós também temos responsabilidade até determinado ponto de algumas frustrações e ilusões que nós passamos. Nós também temos responsabilidade nisso até determinado ponto. Porque a tua mente cria uma situação, ela cria um personagem em cima de alguém que já existe, ela cria um relacionamento que com o passar do tempo você vai vendo que não está coincidindo a realidade que você vive com aquilo que a tua mente te apresenta. Mas o que a tua mente te apresenta é uma coisa tão confortável que você embarca ali. Aí depois, quando a realidade já não tem mais para onde correr, para um lado e para o outro, e que tudo acaba da pior forma possível, aí você fica se sentindo injustiçado. Ah, mas eu passei por uma ilusão. Mas quando você para analisar, você vê que você também teve uma porção de responsabilidade. Porque você sabia no fundo que aquilo não era totalmente real, mas a ideia daquilo era uma coisa tão confortável que você embarcou na sua mente, naquilo que ela criou, e aí você deu com a cara na parede. Porque a nossa mente é interessante também. Ela cria situações que ela sabe que são confortáveis para nós, né? Que vai liberar para nós aquela sensação de prazer. Então, a nossa mente ela vai, por exemplo, criar que você tá lindo, maravilhoso, mesmo quando você não tá. A nossa mente pode nos levar a um lugar maravilhoso que a gente quer conhecer. A nossa mente pode mexer também com o nosso paladar, né? Fazer você acreditar que você está ali comendo algo maravilhoso e na verdade não é. A nossa mente ela tem poder, não é que de mudar de uma maneira mágica a realidade, mas ela vai manipulando os nossos sentidos ao ponto de que a gente acaba de fato, na prática, vivendo aquilo. A nossa mente ela é muito complexa. Então, para a gente finalizar aqui, a mente ela nunca vai parar de criar. É uma das funções dela. Ela vai ficar criando, ela vai ficar imaginando, ela vai ficar criando. E ela geralmente vai criar aquilo que ela já entende que faz parte dos nossos gostos. Então, se você gosta muito de skate, é normal que a sua mente crie várias possibilidades no mundo do skate. Que você vai ter uma loja de skate, que você vai criar de skate, que você vai ser skatista, que você vai participar de campeonatos mundiais de skate, que não sei o que, não sei o que lá. Se você gosta muito de culinária, sua mente vai criar 300 pensamentos a respeito de culinária. Se você gosta muito de carro, a tua mente vai criar, porque a nossa mente, ela percebe que, opa, o meu corpo, né, a minha área de atuação gosta muito desse assunto. E toda vez que eu trago esse assunto, libera, né, todos aqueles hormônios de prazer, de satisfação. Então eu vou trazer mais desse pensamento, porque eu quero liberar mais desses mecanismos, dessa química, desses hormônios de prazer. É como os algoritmos da internet. Você curte alguma coisa, você fica assistindo alguma coisa por muito tempo, ele entende que você gosta daquilo e ele te manda um monte daquele conteúdo. O algoritmo da internet, ele meio que foi inspirado na mente humana. Alguém sacou isso e criou os algoritmos da internet. Você pode parar para prestar atenção. Quando a mente percebe que a gente tem tendência para alguma coisa, que a gente gosta muito de alguma coisa, ela vai mandando aquilo ali direto. A internet é a mesma coisa. Percebeu que você gosta de alguma coisa, ela vai mandando aquilo direto. Então, a gente precisa agora ter aquela inteligência, né? Habilidade associada com a inteligência. A habilidade está na nossa mente.
Então agora nós precisamos usar a nossa inteligência para usar a nossa mente a nosso favor. Porque muitos dos nossos problemas, muitas das nossas demandas, nós mesmos nos sabotamos. E muito disso vem da nossa mente, né? As próprias limitações que nós acreditamos ter, que muitas das vezes nós não temos, limitação de aparência, eu sou feio, eu sou desprezado, ninguém me quer, eu sou burro, eu não entendo, eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo, eu sou fraco, eu não sei. Todas essas limitações, isso também é proveniente da nossa mente. Então, quando a gente consegue associar essas habilidades mentais com a nossa inteligência, a nossa perspicácia, nossa, ninguém nos para, entendeu? A gente vai conseguir mudar. Ao invés de eu me sabotar com a minha mente, uma vez que a minha mente, ela me sabota, o meu corpo me sabota, porque a gente acabou de falar que o quê? O corpo obedece à mente. Então, quando a minha mente me sabota, o meu corpo está me sabotando também. Eu estou me sabotando. Agora, quando eu uso a minha mente, todas as habilidades que ela tem, ou pelo menos aquelas que eu já conheci, aquelas que eu já descobri que a minha mente possui. Quando eu consigo usar isso a meu favor, então eu me torno no bom sentido, eu me torno uma arma infalível ao meu próprio favor, sabe? E quando eu consigo fazer bem para mim, naturalmente eu consigo fazer bem para o outro. Porque aquela pessoa que não consegue se ajudar não vai conseguir ajudar outra pessoa, muito provavelmente. Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, sabe? Os pensamentos que a gente conhece, os pensamentos intrusivos, eles invadem a mente de qualquer pessoa. Eles invadem a mente de qualquer pessoa. E muitos pensamentos absurdos que nós jamais escolheríamos ter, pensamentos que nos constrangem, que nos escandalizam, que até para a gente confessar para Deus, às vezes a gente tem vergonha. Senhor, eu jamais pensaria isso, eu jamais faria isso, me perdoa, sabe? E Deus, Ele sabe que são pensamentos intrusivos. Tem pensamentos na nossa mente que entram, que não tem nada a ver com a nossa personalidade. Coisas que você faria com determinadas pessoas que você jamais faria nem com uma formiga, sabe? E você fica ali totalmente preocupado, com vergonha, mas Deus, Ele sabe que nós não tivemos aquele pensamento por querer. Isso é algo que pode nos deixar em paz. Deus, Ele conhece o que existe dentro de nós, Ele sabe quando nós não temos a intenção de fazer alguma coisa ruim desse tipo. Ele sabe. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, sabe? Uma vez ou outra surge um pensamento intrusivo, você vai lá, repreende em nome de Jesus, porque muitas vezes o pensamento intrusivo pode sim ser de âmbito espiritual, pode sim ser o diabo colocando isso na sua cabeça. Algumas vezes o pensamento intrusivo ele pode sim ter uma raiz na espiritualidade, então você já repreende, confessa a Deus. Agora, tirando essa parte, tenha muito cuidado com aquilo que você pensa. Se você percebeu que você está pensando numa coisa que não deve pensar, muda o foco. Quando você percebe, às vezes a gente está pensando numa coisa, a gente só percebe que está naquele pensamento quando já está lá no final do filme. Mas quando você perceber que você está pensando numa coisa que não é legal, opa, muda o foco. Vai pensar em outra coisa, vai fazer de maneira física, manual, outra coisa. Porque é uma coisa que ajuda bastante a controlar, direcionar nossa mente quando a gente está em atividade física. Quando você está totalmente parado com o seu corpo, é mais difícil controlar a sua mente. É mais difícil. Quando você está em movimento com o teu corpo, é mais fácil controlar a tua mente. É mais fácil. Porque aí você está obrigando a tua mente a focar mais naquilo que você está fazendo. Quando você está paradão, a tua mente ela está livre. É ela que manda no teu corpo. Só ela que está trabalhando agora, aí que ela tem mais liberdade ainda. Então, quando você está em movimento com o seu corpo, é mais fácil você direcionar o seu pensamento. Estou lavando louça, então eu estou aqui forçando a minha mente a se concentrar mais na louça.
não deixa a torneira aberta para não desperdiçar água, bota o detergente, limpa isso aqui primeiro, aquilo ali depois. Então, é mais fácil. Então, procure estar em movimento. Isso vai ajudar muito a você diminuir os pensamentos errados, né? Você em movimento, fisicamente falando, é mais fácil de você dominar a sua mente. E use a tua mente a seu favor. Vá buscando, vá se informando, vá pesquisando, vá estudando a respeito da mente humana. Vá descobrindo quais habilidades a tua mente tem. Vá descobrindo as coisas que você gosta, para que você saiba usar aquilo a seu favor. Então, tenhamos muito cuidado com os nossos pensamentos, porque a nossa vida é guiada pelos nossos pensamentos. Uma pessoa que só pensa em coisa ruim, em se vingar, em matar, vai chegar uma hora, inevitavelmente, ela vai acabar matando. Ela vai acabar fazendo. Uma pessoa que só pensa tá pensando muito numa pessoa, um pensamento sexual, aquela pessoa é casada, vai chegar uma hora, ela vai tentar tanto aquela pessoa, se aquela outra pessoa não for firme, ela vai acabar traindo, ela vai acabar caindo em adultério. Então, gente, a gente precisa vigiar muito aquilo que a gente pensa. A nossa vida, ela realmente é levada pelos nossos pensamentos. E quando a gente consegue usar o nosso pensamento a nosso favor, a gente está guiando toda a nossa vida para algo muito bom. Espero que você tenha absorvido essa mensagem. Compartilha com a sua família, com seus amigos, para você abençoar eles também. Se inscreve aqui no canal para que o canal ganhe mais visibilidade. E, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Obrigado por você ficar até aqui. Que Deus te abençoe.